basicamente, nos Estados Unidos, o título sempre foi baixíssimo e tinha muito dinheiro disponível. Então, as startups captavam milhões de dólares e precisavam guardar o dinheiro no banco para pagar os funcionários ao longo dos próximos 1 ano, 2 anos, o tempo que elas vão demorar para escalonar o produto delas. Então, ela deixava lá no banco. O banco não pode deixar esse dinheiro parado, porque os executivos precisam fazer o bônus. Então, eles investiam em coisas que, teoricamente, são super seguras, que são os títulos de juros, mas atrelado a um juro baixo, porque o mercado estava no momento com um juro baixo. A hora que o Fed sai de muito pouco para 4, querendo ir para 5, começa a ter um descasamento entre os títulos que esses bancos que compraram, principalmente títulos de mais longa duração, têm, e o caixa que ele fala que tem, porque ele não marca mercado, ele marca pelo preço que ele comprou e ainda adiciona o juro no final. Ele não fala realmente se ele tivesse que puxar tudo hoje, quanto é que ia ser. E aí deu descasamento em vários bancos americanos, o Fed interveio, falou, olha, beleza, eu compro pelo valor que você está falando na planilha, aí não tem problema, vamos pagar todo mundo. Aí vem o negócio do BS que deu assim... Blá, 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 blá. Eu queria que você me explicasse um pouco... Do Credit Suisse, está dizendo, né? Não, o Credit Suisse, desculpa. Que são, para mim, sempre são os dois, né? Então, na verdade, o Credit Suisse meio que ele explodiu, né? Ele já estava tendo vários problemas, se a gente fosse olhar os últimos anos dele, maus investimentos, meio nebuloso em várias coisas ali, mas agora deu uma explodida que, assim, pelo que eu entendi ali por cima, o Banco Central Suíço está falando que vai botar, assim, money printer, like, assim, bizonho de jogar dinheiro dentro. Eu queria que você explicasse tudo, porque, e aí, né, um vírgula, um parênteses, o Marcel está explicando taxa de juros, a importância, o que é a correlação disso com o mercado cripto em inglês no Cointelegraph USA. Então, eu queria que você também misturasse com isso. Primeiro, explicasse o que você está vendo do Credit Suisse e tudo isso dos bancos, e tudo o que está acontecendo também com os juros, que você é um especialista, mistura no litificador e fala, mano, daqui para frente eu vejo como esse cenário. Então, vamos lá. A gente passou um período longo de taxa de juros extremamente baixa. O que é taxa de juros extremamente baixa para padrão europeu e Estados Unidos? É abaixo de 2%, que é, coincidentemente, a meta de inflação dos caras. Então, é natural que, se está rodando tudo muito bem, a inflação está próximo da meta que os caras inventaram da cabeça deles, 2%, que a taxa de juros oscila entre, sei lá, 0% e 3%, enfim, fique mais ou menos nessa faixa. Então, uma taxa de juros baixa para esses caras, economias dolarizadas ou com euro mais estáveis, é normalmente abaixo de 2%. O problema de manter a taxa de juros baixa é que você cria um estímulo de crédito gigantesco, porque é barato você pegar dinheiro. Então, pessoas e empresas e os próprios bancos se alavancam. Qualquer investimento que dê 3% ao ano, 4% ao ano, eu vou pegar empréstimo de juros a 1, a 2 e vou tocar, independente. Agora, a economia começa a se aquecer demais, acaba dando a tal da inflação. Um dos recursos que o Federal Reserve tem para administrar, ele pode fazer várias coisas, mas um deles, que é bem rápido e é na veia, é subir essa taxa de juros. Então você aumentou o custo do dinheiro. Quando que a taxa de juros dos Estados Unidos passou de 2%, que é o que a gente falou da meta de inflação dos caras? Passou em setembro de 2022. Então, foi justamente nesse momento que a gente teve um maior pânico, uma maior queda nos mercados de risco, que envolve ações, envolve criptomoedas, envolve commodities em geral. Então, a partir de setembro de 2022, começou a machucar a economia, porque todo mundo que tinha feito investimentos de renda fixa ou investimentos de, sei lá, fábrica e construção que dava 5%, na hora que a taxa de juros começa a ficar 2%, 3%, esse investimento não é mais rentável. E o cara que botou, por exemplo, aquele Silicon Valley Bank, pegou uma operação de 10 anos imobiliária, uma taxa de juros, sei lá, de 1,5%, 1,7%. Quando a taxa de juros foi para zero, esse cara tá, opa, eu estou travado em 1,7%, eu estou gostosão, estou ganhando dinheiro, bônus para todo mundo. Ficou assim, surfando 2, 3 anos. Na hora que a taxa de juros passou os 2%, esse Silicon Valley Bank começou a ficar no prejuízo. Esse cara tem duas opções. Ele senta em cima, espera os 10 anos e recebe a grana dele de volta, ou seja, ele deixa de ganhar a inflação, mas não tem um prejuízo gigante. Ou ele tem que vender esses ativos, né,
e tomar o prejuízo da diferença de preço, porque se a taxa de juros sobe, o preço dessa renda fixa cai. Então ele toma um prejuízo. Se hoje a taxa de juros, a renda fixa está pagando 2,5%, 3%, e o cara está preso a 1,5%, para ele sair ele tem prejuízo. Agora, numa situação normal, o banco senta em cima e espera. Só que vazou no mercado que o Silicon Valley Bank, que era um banco de 200 bi, era o banco das startups, estava com um problema, começando a ficar com um problema de caixa. E aí todo mundo pediu resgate. Foram 42 bilhões de dólares em 2 dias. Isso dá mais de 20% das reservas do banco. O detalhe é, nenhum banco do mundo, JP Morgan, Itaú, Bradesco, Bank of America, nenhum banco do mundo trabalha com reserva suficiente para atender 20% de saques em um dia. Nenhum. Porque o tal do índice de Basileia exige, sei lá, um mínimo de 12%, 14%. Então, 20% é inimaginável. O banco ganha em se alavancar, em pegar essa grana dos depósitos e utilizar para operações financeiras. Então, como o Silicon Valley Bank precisou se desfazer desses títulos de 10 anos a mercado, criou um buraco enorme. Então, começou com uma crise de descasamento, foi o que o Dedê falou. Sim, ele estava travado em 10 anos e não tinha dinheiro para curto prazo. Só que na hora que ele foi vender e tomou o prejuízo, isso se transformou realmente num déficit de caixa e não tinha grana para honrar os saques. Aí teve que vir uma linha de crédito especial do Federal Reserve, do FDIC, que é o Fundo Garantidor de Crédito dos caras, que já tinha, acho que, uma linha de 100 bi, tiveram que aumentar em 25 bi. Então, o banco foi salvo, foi um bailout, não tem outra palavra, foi um bailout, foi um resgate.